E eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Isso quer dizer, quando Jesus foi ao Rio Jordão, que Jesus desce sobre as águas, o céu se abre, e quem desceu sobre Jesus? A segunda ação. Porque até aí Deus, ele estava como um homem, e ele como homem, para ele cumprir a missão do Pai na cruz, ele precisava de quê? Do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo Jesus não podia curar, Jesus não pregava, Jesus não libertava a pessoa dos demônios, Jesus não conseguiria suportar as humilhações, a morte de cruz. Então desde que Jesus nasceu até os 30 anos, ele não tinha o Espírito Santo. Aí o Deus Pai, ele envia sobre o seu Filho, na segunda dimensão, Jesus como administrador e executador do Pai. Agora o Pai, ele vem com uma ação e coloca dentro de Jesus, quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que era o materializador das coisas físicas, transformava as coisas espirituais em física. Era onde Jesus pegava as pessoas endemoniadas e libertava, as pessoas doentes curava. O Espírito Santo, amada igreja, ele é o materializador das bênçãos do Pai. Quando Deus, ele quer materializar algo, ele envia na dimensão do seu Filho, na dimensão executador, administrador. Jesus administra a ordem do Pai, e ele executa através do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é uma ação. Se vocês observarem lá em Atos, a terceira ação do Espírito Santo foi quando Jesus subiu aos céus, e ele envia o Espírito Santo para quem agora? O Pai agora envia para o Filho, e o Filho agora, Jesus, envia para quem? O Espírito Santo para nós, a igreja, os discípulos. Eles precisariam do Espírito Santo para executar as bênçãos do Pai. É tanto que quando Jesus ressuscita, ele reúne os seus discípulos e diz: olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto virá a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Enviar o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo ser enviado aos discípulos, era necessário que Jesus tivesse que voltar de onde ele veio e assentar à destra do Pai. E quando Jesus, ele chega e se senta no trono, ele envia para os discípulos quem? O Espírito Santo. Os discípulos esperaram 40 dias, foi o tempo que Jesus passou depois da ressurreição. E a ordem do Senhor Jesus era que os discípulos, ele não se ausentasse de Jerusalém, esperasse a promessa do Pai. Em outras palavras, discípulos, não vá orar em ninguém, não vá pôr as mãos em ninguém, porque lhe falta o Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai enviou para o Filho, agora o Filho envia para a sua igreja. Aquilo que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, o Espírito Santo, ele dá continuidade na vida dos discípulos. Aquilo que Jesus fez, os discípulos também fizeram. Jesus ressuscitou morto, Pedro também ressuscitou morto. Jesus expulsou demônios, os discípulos também começaram a expulsar os demônios. Jesus curou, os discípulos agora começam também a operar as maravilhas de cura. E quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles foram aptos, capacitados pelo Espírito Santo a dar continuidade o que o Espírito Santo fez na vida dos discípulos. Agora, igreja,
Os discípulos não estão mais aqui. Pedro, João, Paulo, André, Marcos, Lucas, eles não estão mais aqui. O evangelho não é mais para eles, porque eles já cumpriram a sua parte. Eles estão nos céus. Mas quando os discípulos subiram, morreram e que foram aos céus, porque eles estão nos céus, o Espírito Santo não foi para o céu. O Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo, ele continua aqui na sua igreja. Estão entendendo, igreja? Agora, se o mesmo Espírito Santo desceu sobre Jesus e operou durante 3 anos ou 3 anos e meio todos os milagres que Jesus fez, depois vai para os discípulos, e os discípulos também começam a operar os milagres que Jesus operou, porque foi o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, agora veio sobre os discípulos. Os discípulos morreram, o Espírito Santo continua, e o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, que veio sobre os discípulos, ele está aqui hoje. Agora, se o Espírito Santo está hoje em nossa vida, por que nós não conseguimos desenvolver os mesmos sinais que o Senhor Jesus fez e os seus discípulos fizeram? Porque na nossa vida não está funcionando. Por quê? A Trindade é a mesma: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A tricotomia humana é a mesma dos discípulos. Eles eram corpo, alma e espírito. Hoje nós somos corpo, alma e espírito. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e que recebeu o Espírito Santo, porque Jesus é o Espírito Santo. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo. Agora, se você recebeu o Espírito Santo, por que o Espírito Santo, que é a ação de Deus sobre a minha vida e a tua vida, não está funcionando? Por quê? Tem alguma coisa que está errado. E o erro não é o Espírito Santo. O erro não é a palavra. O erro não é de Deus. Porque Deus, como Criador, Ele age na dimensão do Criador. Ele quer materializar algo na tua vida. Ele vai na segunda dimensão, que é o Filho, Jesus, executador das bênçãos do Pai. E o seu Filho, através do Espírito Santo, que é ação dentro de nós, aí o Espírito Santo tem uma função. Ele está agora como materializador das bênçãos do Pai sobre a nossa vida. O Espírito Santo, ele tem muito mais interesse em fazer na sua vida do que você mesmo. O que ele quer fazer na nossa vida é muito maior daquilo que nós pensamos. Toda questão, amada igreja, é o nosso método de vida para com o Evangelho. É a nossa vida para com o Evangelho que não está alinhada com ele. Alguma coisa está faltando. Algum alinhamento está faltando entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é uma ação dentro de nós. Para que vocês entendam melhor, o nosso espírito, ele tem que se movimentar para que o Espírito Santo tenha que se movimentar dentro de nós. Se eu paro, o Espírito Santo também para. Se o meu espírito começa a se movimentar na palavra de Deus, o Espírito Santo acha graça na sua palavra, que está no espírito do homem, e começa a movimentar o nosso espírito.
E aí o nosso espírito começa a ser impulsionado com o Espírito Santo para fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Não o que o nosso espírito quer que nós façamos, mas o Espírito Santo, ele quer materializar a bênção do Pai, para que o Filho seja glorificado no Pai. Imagine agora, Jesus está no trono sentado, Deus na segunda dimensão como Filho, sentado no seu trono, e o Deus Pai ora para o Filho, e o Espírito Santo, que tem a função de materializar as bênçãos do Pai, o Espírito Santo quer materializar em nossa vida, para que a nossa vida seja glorificada no Filho. E aí nós temos a dificuldade de entender isso. O Espírito Santo, amada igreja, ele fica nos impulsionando. Vai, filho, eu sou contigo. Ei, vai, vai. E a gente fica, calma, Espírito Santo, calma, o santo é de barro. Calma, vai, filho, eu sou contigo. Será que o Senhor é mesmo comigo? Eu quero materializar uma bênção na sua vida. Será que é mesmo? O Espírito Santo, ele arde de desejo no nosso espírito. A questão é que o nosso espírito anda entristecendo o Espírito de Deus. É o que acontece com muitos crentes. Tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo totalmente desativado na vida de um cristão. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós temos mais entristecido o Espírito Santo do que alegrado o Espírito Santo. Temos mais confiado no nosso espírito, na nossa força, na nossa capacidade, do que no Espírito Santo. Olhe a importância de um grande alinhamento com a nossa vida entre o Espírito Santo. E como isso começa, pastor? Quando a partir do momento que eu passo a entender que a minha vida não faz mais parte deste mundo aí fora. Um dia nós estávamos de mão dada com as trevas. Um dia fazíamos parte desse lamaçal aí fora. Pecávamos, prostituíamos, roubávamos, o vício. E nada disso, quando nós estávamos mergulhados no mundo, doía na nossa consciência. Pelo contrário, quanto mais nós mergulhávamos no pecado, mais sentimos prazer de andar no pecado. Porque a nossa alma, o nosso espírito, estava totalmente decaído pelo pecado. Você adulterava, você prostituía, e no ato imundo, após o ato, não haveria uma concepção no seu espírito que aquilo é pecado. Deus, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o meu corpo. Não havia isso. Você queria mais e mais cair no pecado, porque o seu espírito estava totalmente decaído pelo pecado. Não havia dentro de você o Espírito Santo, que é Ele que nos alerta antes de pecar. Quem tem o Espírito Santo, antes de cair em um pecado, o Espírito Santo já falou no seu espírito, da sua consciência: não faz isso, não faz isso, isso é pecado. Aí a natureza humana às vezes fala mais forte, por ela estar mais alimentada do que o seu espírito. Você alimenta mais a natureza da carne do que a sua vida espiritual. Aí quando o pecado vem, a tentação vem, o que acontece? A sua carne está muito alimentada com o pecado. A sua vida espiritual está fragilizada, fraca, porque você não dá alimento, você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, você não tem vida diante do Senhor. Aí quando vem a tentação, o que acontece? Você que não alimenta o seu espírito com a palavra, não tem força, acaba caindo no pecado. Aí o Espírito Santo vem, após o pecado, lhe dar uma pancada na sua consciência.
E esta pancada é como se você matou alguém. Você não se sente bem. A tua alma começa a agonizar. O seu sono começa a secar. A sua paz começa a ir embora. A tua alma está aflita. Enquanto você não chegar diante do Senhor, se curvar, pedir perdão do coração, enquanto aquele pecado não for perdoado, a tua consciência carrega um peso. É aí quando você vai, se arrepende diante do Senhor, e vem o refrigério na tua alma, vem um bálsamo na tua alma. Mas quem não tem o Espírito Santo, tanto faz como tanto fez, continua pecando da mesma forma quando estava lá no mundo. Porque a função do Espírito Santo, amada igreja, é nos convencer do pecado. Ele convence-o do pecado. Ele capacita o homem, dando força para resistir ao pecado. Ele nos ensina, ele abre a nossa mente, ele abre a nossa visão espiritual. Olha a importância. Você que tem o Espírito Santo, ativar o Espírito Santo na tua vida, todos os dias, melhorar a comunicação, conversar com o Espírito Santo. Está trabalhando, vai para o trabalho, está dentro de casa, a sua mente está conectada com os céus. Você começa na tua mente desenvolver um diálogo que nem a sua boca consegue falar. Ninguém ouve você falar, mas a tua comunhão está tão bem com Deus, tão conectada à igreja, que você está sempre falando com Ele. Espírito Santo, tudo que eu quero na minha vida é aprender a andar com o meu Cristo. Espírito Santo, eu leio a Bíblia e eu não consigo entender. Me ensina, Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho uma fraqueza dentro de mim, eu não tenho força para resistir. Espírito Santo, me dê força para eu resistir a esse tipo de pecado. Espírito Santo, me ensina como é que eu posso adorar o meu Cristo Redentor. E aquilo você vai desenvolvendo na tua mente, desenvolvendo o seu espírito. Daqui a pouco, igreja, o teu grau de intimidade com o Espírito Santo está bem elevado. Você passou a ser amigo íntimo do Espírito Santo. Você começa agora a sentir a presença do Espírito Santo. Independe de igreja, de culto, você consegue sentir a presença do Espírito Santo na rua, andando, trabalhando, nos afazeres dentro de casa, porque você está conectado. Isso vai lhe capacitando, vai lhe projetando, amada igreja, a níveis de glórias mais altos. Os seus olhos espirituais começam a se abrir. Você começa a enxergar mais, não as pessoas, você começa a enxergar quem está por trás das pessoas. Na hora que alguém vem para ferir teu coração, você está tão bem espiritualmente, que dentro da tua mente, você não precisa nem falar com a pessoa. Satanás, não adianta, você não vai atingir meu coração. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. A minha briga, Satanás, não é com essa pessoa que me feriu. Eu te quebro em oração, Satanás. Eu não vou lutar com essa pessoa com a minha língua afiada, porque tem hora que a língua coça, e na hora que abre a boca sai o veneno e fere. E para cada ação tem uma reação. Você feriu, e a pessoa não pode mais lhe ferir com a palavra, pode lhe ferir com a faca, com um tiro. Tudo que nós precisamos, amada igreja, é se alinhar com o Espírito Santo. Porque no momento mais difícil da sua vida, você só tem Ele para te ajudar. Não tem mais ninguém. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem político, não tem médicos. É neste momento, amada igreja, que o Espírito Santo ele começa a agir na tua vida e tirar você de um buraco com a maior velocidade. Quando menos você espera,
você saiu daquele problema. E aquele problema, ele te deu estrutura. Aquilo foi um bloco mais na sua construção. Você cresceu com aquele problema. Você não cai mais naquele problema. O momento que você cresce, o diabo de lá também vai crescendo à mesma altura, para tentar te pegar lá. Ele não desiste da gente, como o Espírito Santo também não desiste de nós. Se vocês começarem a melhorar a sua comunicação com Deus, a tua vida vai mudar, a tua mentalidade vai mudar, a forma de pensar vai mudar, e o teu coração vai estar cheio de luz, da presença de Deus. E um coração que tem a presença de Deus, a sua boca vai denunciar o que está dentro de você: paz, vida. É tudo isso, amada igreja, que a terceira pessoa da Trindade quer fazer na nossa vida: pegar as bênçãos espirituais e materializar na sua vida. O Espírito Santo muitas das vezes está muito triste conosco. Um coração que tem mágoa, que tem rancor, um coração murmurador, um coração que tem prática de pecado. O Espírito Santo, ele se afasta. E na hora que o Espírito Santo se afasta, você perde a proteção. Você fica vulnerável aos ataques do diabo. Você vai lutar com os inimigos sem armas. Imagine um soldado numa guerra desarmado. Diga aí. Imagine pegar um soldado numa guerra e tira toda a arma do soldado. Vai enfrentar os inimigos de peito aberto lá. Vai morrer fácil. Vai ser atingido muito fácil. É exatamente o que acontece na nossa vida. Talvez a tua vida está sendo bombardeada todos os dias. Talvez todos os dias o diabo ele lança uma enfermidade, lança uma depressão, lança uma perturbação, lança uma insônia, trava a tua vida financeira, bagunça a tua vida familiar. E ele só lança nos dados inflamados. E ao invés de nós reagirmos no mundo espiritual, a gente não reage. Naturalmente você vai reagir contra teu marido, ou o marido contra a esposa, e vice-versa. É assim que acontece. Igreja, ative o Espírito Santo na sua vida.